Vamos lá para mais uma edição do Pet Apresenta. Esse é o meu quarto Pet Apresenta. Já posso pedir uma música fantástica, ainda sobra uma, mas é isso. A dica para o Apresenta de hoje é esse belo meme aqui do nosso querido adulto Ney. Vocês podem chutar já qual será o tema do Apresenta de hoje. Tusca, flertes, sua ex. Eu vivi o Tusca, o último romântico. Foram bons chutes, mas ninguém nem chegou perto. Tira a camisa. Não tira a camisa porque tá um pouco frio aqui, tô tremendo um pouco. Ser amigo do Ney. Bom seria se fosse, né? Mas esse dia eu tive que excluir o Ney do meu Facebook, porque ele tava me enviando umas coisas que eu não gostei. Documentário da Juliette, tudo bem, ninguém não passou nem perto. Mas vamos seguir. O tema é a primeira palavra da frase é saudade. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre saudade e confesso que foi um certo desafio fazer esse apresenta, porque eu normalmente gosto de pesquisar bastante sobre história, sobre o que as pesquisas dizem sobre o tema, e pouco achei documentário também, porque eu assisti documentário sobre coisas diversas, mas com um pouco de pesquisa que eu fiz, eu tentei construir e trazer informações para vocês, e também para mim, que eu pesquisei. A gente pode começar se perguntando o que é a saudade, né? No que mais a gente encontra é que a definição ou o que a gente consegue falar de imediato, o que é a saudade, é que ela é um sentimento, ela é uma emoção, ela é algo que está dentro de nós, abstrato, mas que acontece por coisas físicas e também não físicas. É algo abstrato, a gente não consegue definir muito bem como que ela é. Mas para isso existem vários ramos de ciências, como a filosofia, a história, a biologia, a psicologia, que elas tentam descrever um pouco sobre o que é a saudade. E cada uma tende a trazer um pouco mais para o seu campo de pesquisa. A filosofia tenta refletir um pouco mais sobre o que é saudade, a história tenta buscar um pouco de o que aconteceu no período, quando que surgiu essa ideia de saudade, a biologia tenta relacionar isso mais com a nossa mente, e a psicologia ela é uma área de estudo que traz a união da ciência biológica com a filosofia também, e traz um pouco sobre o que ela descreve ser a saudade. Aqui a gente pode começar falando sobre o que é a saudade na filosofia. Como está descrito aqui, é um sentimento, ou, quando muito, a consciência refletida desse sentimento. Ou seja, é o nosso pensamento sobre algo que existe ou não existe, mas que a gente sente sobre aquilo. E essa ideia da saudade na filosofia, ela também está bastante relacionada com a história, porque ela veio do movimento literário português, o saudosismo, que aconteceu no século XX, no século passado, que agora que eu percebi que está escrito português sem o U, mas tudo bem. Aconteceu no movimento literário do século passado, onde os escritores eles tendiam a escrever tudo com uma grande saudade do passado. Escrevia como se o passado fosse algo magnífico, algo muito bom de ter vivido. Era uma visão bem romântica do que se viveu. A palavra saudade, ela tem surgimento do português, é uma palavra portuguesa, não tem traduções da palavra saudade, é uma palavra muito difícil de ser traduzida, aliás, está aqui, eu encontrei que ela é a sétima palavra mais difícil de ser traduzida, e ela surgiu durante o período das grandes navegações, em 1500, quando os portugueses estavam desvendando novas regiões no mundo afora,
na América, aquela época que os portugueses estavam caminhando não, navegando para a Índia à busca das especiarias indígenas, não indianas. E ela surgiu porque quando os portugueses chegaram ao Brasil e, e ficaram por aqui, eles sentiam muito só. É uma palavra derivada de solites, do latim solatis, e quer dizer solidão. Os portugueses eles sentiam uma solidão muito grande quando eles estavam aqui, quando chegaram aqui, por não ter familiares e ter vindo de uma nação distante. E naquela época se demorava muito para fazer uma viagem, então eles vieram com essa ideia de saudade. E a partir disso a gente pode pular um pouco do que é a saudade vista pela biologia. A biologia trata a saudade como qualquer outro sentimento ou emoção, que são relações dos neurotransmissores que nós temos dentro do nosso cérebro, são ligações elétricas dentro da nossa cabeça que fazem a gente sentir algum laço afetivo, alguma conexão com algo ou alguma pessoa, e que quando isso vai gerando fortes conexões energéticas, isso vai se tornando algo que se aproxima de um vício, porque a gente tem muito frequentemente aquilo que nos agrada. E quando acontece a retirada disso, uma retirada de repente, esse laço se corta e é aí que se chama saudade, porque houve uma grande interrupção de um sentimento que era muito forte e a partir daí acontece o que é chamado de saudade na biologia. É também descrito como um mecanismo de defesa, porque a saudade ela pode ser utilizada para a gente compreender o passado, não, a compreensão do passado para a gente também compreender o presente. Isso faz todo sentido quando a gente estuda história, por exemplo, para entender o porquê que atualmente as coisas são assim. E a saudade também tem esse efeito segundo a biologia. Já no campo da psicologia, é um campo que se consegue falar mais sobre a saudade, porque muitos são os casos de saudade que existem, né? Muita pessoa sente saudade, e às vezes por causa da saudade, procura entender aquele sentimento que está se passando e busca por a opção psicológica, algum tratamento, alguma coisa assim. Então é uma área que já tem um pouco mais de estudo sobre essa ciência. Essa ciência não, esse conceito que é a saudade. E a saudade na psicologia, ela diz estar relacionada às pessoas, fatos ou situações vivenciadas. E isso pode envolver pessoa, amores, lugares, música, comida. A comida pode ser algo de saudade, porque às vezes estava relacionado com um momento, uma situação que você estava vivendo, e todo aquele contexto, enquanto você comia aquela comida, tinha um contexto ao redor também que fazia a sensação daquela comida ser diferente. Por exemplo, uma comida feita por alguém que era muito próximo seu e você gostava, parecia até que a comida era muito mais gostosa. É uma saudade que você tem de comer aquela comida daquela pessoa. Então envolve também ao contexto interior. Interior não, externo. E nessa pesquisa também da saudade dentro da psicologia, se diz que ela mistura muitas vezes a sensação de alegria, tristeza ou perda. Alguns estudiosos dizem que existe a boa saudade e a saudade dolorida. A boa saudade, ela seria aquela saudade que a gente sente, mas que é possível matar a saudade. Por exemplo, quando a gente tem saudade de um amigo que mora distante, mas um dia a gente pode rever aquele amigo. Isso seria uma saudade boa, uma saudade que a gente consegue diminuir ela novamente. E a saudade dolorida seria a saudade de a finalização de um laço, de um acabamento de alguma coisa, que a gente não consegue reviver aquele momento. É uma saudade que a gente precisa saber lidar com a dor, é preciso aprender a conviver com a dor, a suportar. É um processo de uma saudade um pouco mais dolorida, porque a gente não tem como sair daquilo. É sentir aquilo e aprender a lidar com aquela situação. E também
alguns estudiosos da psicologia e creio eu que da biologia também dizem que os animais também sentem saudade. E é utilizado como exemplo os animais que têm um apego muito grande pelos seus donos, como um cachorro, quando o seu dono parte, depois que ele volta, o cachorro já está todo lá alegre, ou até mesmo um gato. Isso são alguns exemplos que demonstram a saudade que existe nos animais. E da saudade tem algumas variantes que é o saudosismo e a nostalgia. O saudosismo, além do movimento literário, ele também descreve uma admiração excessiva por aspectos do passado. Isso quer dizer que as pessoas que são saudosistas, elas sentem que elas vivem o passado no dia atual. Elas sentem que o passado era algo maravilhoso e tudo do passado era algo bom. Então, elas são pessoas saudosistas e vivenciam isso atualmente. A nostalgia é uma idealização do passado. É aquele sentimento de que tudo no passado era bom, mas não necessariamente ela vive isso no atualmente. Mas é aquela pessoa que fala: ah, quando eu jogava aquele jogo no meu PlayStation 1 era muito melhor do que os jogos que eu jogo hoje no meu PlayStation 5. E várias outras coisas. Isso é a nostalgia. Aqui eu trouxe uma charge sobre o saudosismo. Eu vou ler para vocês, como se eu tivesse na quinta série, a professora de português pedisse para algum aluno ler para passá-la. Eu vou fazer isso agora. Saudosismo com o namoradinho mais novo. Ai, que saudade dos anos 80. Era muito legal. As músicas, as roupas, os brinquedos. E aqueles joguinhos da Atari, nossa, eu era muito ruim. Aquela da galinha que atravessava a rua era demais. Parece legal, gata, mas eu ainda não era nascido nessa época. Só a TV pega cartoon. Aqui a gente tem uma demonstração do que é o saudosismo na prática. E eu poderia fazer a pergunta para vocês, como tinha em livro de português, onde está o humor da charge. Mas muitos não riem dessas piadinhas, né? Mas sempre era obrigatório responder essas perguntas. Isso foi mais uma relembrança dos tempos de ensino fundamental, né? E a minha busca um pouco curta pela saudade, sobre as explicações de saudade, elas pararam por aqui. Eu não encontrei mais muita coisa, não vi muito mais sobre muitas coisas escritas na área de psicologia tinha, mas eu não consegui me aprofundar tanto mais. E o que é saudade para um ser normal, comum, como eu, Marlon, que apenas sente a saudade. Não sou um psicólogo, não sou um filósofo e também não sou um historiador. E para mim, ultimamente, a saudade tem sido um sentimento que nunca passa daquilo que já passou. Então, eu tenho saudade dos meus amigos de quando eu estava na rua, quando eu brincava na rua de casa. Eu tenho saudade dos aniversários que eu tinha quando era criança, com a minha família, com meus amigos, com meus primos. Tenho saudade dos meus primos, que moram na cidade de Leme. Eu tenho saudade de vários lugares que eu já estudei. Eu passei por bastante lugar. Aqui tem até uma carteirinha de ônibus. Eu também tenho saudade de andar estiloso, que hoje em dia eu já não sou mais uma pessoa tão estilosa, mas quando ainda estava no auge dos meus 6 anos de idade, eu ainda era uma pessoa estilosa. Tenho saudade do meu trio Parada Dura, que a gente sempre estava junto na universidade. Tenho saudade de todos vocês, meus pets amigos. E, maiormente, atualmente, eu tenho sentido saudade da minha avó. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi meu apresenta. E é isso.